Olá, querido viajante e seguidor de Lígia no Mundo. Continuando nossa viagem pelo MSC Grandiosa, foi assim a nossa chegada na cidade de Búzios. O dia estava bonito e desde cedo os barcos salva-vidas do navio chamados de tenders começaram a levar os passageiros até o cais em Búzios. Como tinha muita gente para o horário, então eles preferiram não usar o tender, usar um saveiro, que aí cabe mais gente, né? Então estamos agora no saveiro aguardando a zarpar em direção a Búzios. Já ao desembarcarmos na praia do centro de Búzios, é possível ver como a água do mar por aqui é bem clarinha. Logo no cais tem uma placa com valores de táxi marítimo para quem desejar chegar de barco até as famosas praias da região. Preferimos fazer uma curta caminhada pela orla Brigitte Bardot até a estátua da atriz francesa. Agora nós estamos na orla Bardot, onde fica a famosa estátua da atriz francesa Brigitte Bardot, que trouxe muita fama à cidadezinha de Búzios, porque ela esteve aqui em 2 temporadas de verão e trouxe muita fama para o lugar. Então, quem quiser fazer o passeio de trole deve vir procurando a estátua, porque a saída do trole é justamente logo aqui, bem pertinho da estátua. Bom, esse é o trolley, como vocês podem ver, é um ônibus panorâmico. Tá. Ele faz um percurso por toda a parte sul da península. Certo. Tem 3 paradas em 2 mirantes para tirar fotos, aproximadamente 5 minutos. E uma parada na Praia do Forno, de aproximadamente 15 a 20 minutos para tomar banho. É um passeio que dura em torno de 1h30. 1h30, O próximo que vai sair agora é meio-dia. E esse custa R$80 por pessoa. Tá, 80 por pessoa. Como estávamos em 3 pessoas, o bug saía o mesmo valor e com um roteiro flexível, o que nos agradou muito. A gente pode observar aqui do alto toda a extensão da praia de João Fernandes, que passa aqui abaixo, onde a gente está, né? Com um visual muito maravilhoso da praia de João Fernandes, onde se pratica muito o mergulho, né? Por conta das pedras e rochas que tem no fundo do mar, uma água bem clarinha. Ali onde foi construído o primeiro hotel aqui na região, que o nome dele é Colonna Park, ele funciona até hoje, né? Tem uma praia pequenininha que se chama João Fernandinho, né? Que é uma praia menor que está do lado da de João Fernandes, onde a gente tem acesso através de uma escadaria que está localizada do lado daquele hotel ali. Então é tipo uma praia particular. É, tipo uma praia particular, mas ela é aberta ao público, né? Passamos cerca de 1h a 1h30 percorrendo vários mirantes e praias locais e em algumas delas fizemos parada para banho.
Escolhemos a praia de João Fernandes pois gostamos da estrutura local e ficamos aqui por cerca de 1 hora. Confesso que, embora a água seja muito bonita e cristalina, mas é extremamente gelada, principalmente para mim que venho do Nordeste do Brasil. Agora a gente está curtindo aqui uma rua paralela à Rua das Pedras, mas que também é bem cheia de restaurantes, de lojinhas, muita lojinha assim de marca que você costuma encontrar em lojas de shopping, né? Mas aqui você tem na rua, é como se fosse um grande shopping a céu aberto e com várias opções gastronômicas. A gente também consegue perceber que existe muita nacionalidade diferente aqui, porque a gente passa nos restaurantes e ouve os diferentes sotaques, os diferentes idiomas. De volta à Rua das Pedras, ficamos por aqui alguns minutos dando uma olhada nas lojas enquanto aguardávamos o nosso barco para retornar ao navio. Essa noite foi a noite de Natal, por isso tivemos um jantar com itens natalinos no cardápio e champanhe de cortesia para o brinde. Feliz Natal! Encerrei essa noite tomando mimosas no lounge no ponto mais alto do navio e ouvindo agradável música ao vivo. Nosso dia seguinte foi inteiro de navegação. Aproveitamos para curtir a área de jogos do navio, que é muito completa. Tem cinema 3D, simulador de Fórmula 1, boliche e muito mais. Uma das coisas mais legais que gosto em viagens de navio são as diferentes atividades para todos os gostos. Enquanto as pessoas se divertem nas piscinas ou áreas de jogos, tem até casamento acontecendo. Você acredita? Vamos ver agora uma cabine do tipo vista obstruída e ela está num formato de cabine tripla. Aqui a gente pode ver a parte de onde fica o frigobar. Vou abrir aqui para vocês terem uma ideia. Ele está abastecido. Colocamos apenas umas frutas. Aqui tem uma gaveta. Aqui tem
uma banquetazinha e um local para sentar, um banquinho. Aqui tem mais gavetas. Aqui a gente pode ver uma parte de tomadas. Esse é o interruptor do espelho. Aqui tem mais essa tomada. Essa aqui é a Zoe, que é uma assistente virtual da cabine, mas confesso que a gente não conseguiu fazer ela funcionar. Tem essa parte aqui de prateleiras. A televisão, ela fica mostrando, além do canal da própria MSC, com informações sobre as atividades do dia, ela também fica mostrando as TVs locais, pega os canais abertos de TV. O telefonezinho, a cama é razoavelmente confortável. Aqui no quarto nós temos o cofre, tem mais área de prateleiras e gavetas. Tem toda uma parte aqui de cabideiro também. Tem as luzezinhas laterais, tem duas, uma luz de leitura e essa luz de auxílio na iluminação do quarto. Por falar nisso, eu considerei a iluminação do quarto muito boa e tem bastante espelho, ó. Tem esse espelho de frente para a cama, gigantesco. Além dele, tem esse espelho aqui, que fica próximo à porta do banheiro. E além desses dois, tem o espelho da penteadeira. Então, eu considerei realmente muito boa essa parte de espelho. Aqui é a nossa vista da varanda. Essa cabine é uma varanda considerada com vista obstruída. Nós estamos no 14º deck e logo acima de nós fica o principal restaurante, que é o Marketplace, que fica no 15. Então, por causa dessa parte aqui superior, no teto, a gente não tem a vista total do céu, então ele considerou que isso aqui é uma vista obstruída. Agora eu vou mostrar para vocês o banheiro. Pronto, agora vamos ver o banheiro. Eu achei muito bom também o espaço e a iluminação. Aqui tá o box. Ali em cima tem um cordãozinho para você pendurar roupas molhadas. Aqui já são oferecidos o gel para banho e o shampoo. Água quente e fria. Quando a gente chegou, as toalhas estavam encaixadinhas aqui. Aqui nós temos tomada para carregar não, no caso, para ligar o barbeador elétrico. Tem esses compartimentos. A água da torneira também é quente e fria. Aqui embaixo fica papel higiênico de apoio e um pequeno lixinho para colocar, não o papel higiênico, mas para colocar itens que não podem ser colocados no sanitário. O sanitário é projetado para receber papel higiênico, assim como na Europa. E aqui você só não vai poder colocar absorventes, plásticos, embalagens.
Hoje nós já assistimos um show do MSC Grandiosa no primeiro horário e agora nós chegamos aqui no Teatro Carrossel para poder desfrutar de um show nesse segundo teatro que é oferecido no navio, e esse show, nesse caso, é pago à parte, mas já nos disseram que é muito bonito e vale muito a pena e a gente veio conferir. O ingresso do show dá direito a um drink, que pode ser com álcool ou sem. O palco deste teatro é em estilo arena circular, dando ao espectador uma visão mais interessante do show. A primeira apresentação foi com músicas populares brasileiras e depois teve início o espetáculo Strings, que achei bem bonito. Hoje nós viemos comer no restaurante La Logia. Esse restaurante oferece café da manhã à la carte. A única coisa ruim aqui é que tem que acordar cedo. Cedo, tipo 8 horas você tem que estar aqui, porque de 8h30 fecham as portas e dá encerrado o serviço. Aqui você tem algumas opções que estão no cardápio e outras que você pedindo, eles conseguem atender. Então, para quem tem interesse de comer e sair do restaurante principal, que é o Marketplace, aqui é uma melhor escolha. Agora, as mesas aqui são colocadas bem juntinhos. Você não tem muita escolha assim de sentar em separado. Você come junto com todo mundo, entendeu? Mas, ainda assim, eu acho uma excelente escolha se você puder acordar mais cedo. Salvador é uma das paradas que o navio faz mais fáceis de você conhecer um pouco da cidade por conta própria. Por quê? O terminal é bem central. Quando você sai dele, vem caminhando pela calçada do lado direito, no sentido do terminal náutico, que está aqui atrás de mim. Esse terminal náutico é de onde saem os passeios para Morro de São Paulo e alguns passeios turísticos que são feitos de barco. Do lado oposto ao terminal está o Mercado Modelo e também o elevador Lacerda. Após a nossa visita ao Mercado Modelo, tomamos a direção da Cidade Alta e fomos visitar o magnífico conjunto arquitetônico da Igreja e Convento de São Francisco.
O convento é considerado desde 2009 uma das 7 maravilhas de origem portuguesa no mundo. O painel de azulejaria portuguesa que existe no claustro é considerado o exemplo de revestimento desse tipo mais importante no Brasil do século XVIII. Sem dúvida nenhuma, o ponto alto da sua visita será o interior da igreja todo revestido em ouro. Muito impressionante. Essas pedras são chamadas de cabeça de negro. Elas foram trazidas até Salvador, vindas nas embarcações portuguesas. Chegando aqui, os negros escravos traziam elas até a área do Pelourinho e encaixavam elas uma a uma. Aqui na cidade de Maceió é feito num terminal portuário. Devo dizer que achei o caminho que o viajante faz do navio até o terminal muito irregular e deveria ser feita uma passarela para que o turista possa seguir melhor com sua mala. Então a MSC ela disponibiliza ônibus gratuito que traz o passageiro até um mercado de artesanato, que é onde eu estou agora. E a partir daqui, o passageiro pode pegar um táxi ou um Uber, ou fazer até mesmo passeios turísticos pela cidade, que eles deixam aqui uma equipe para atender esses passageiros que querem fazer passeios, que tem aqui Maceió como sendo um ponto de parada. A estrutura do mercado achei legal para atender o turista. E você que acompanhou o vídeo desta viagem até aqui, o meu muito obrigada. Lhe convido a visitar meu site que está aqui. E até o próximo vídeo.